O canal Samuel Venâncio hoje recebe a Juliana Biolchi, que é diretora-geral da Biolchi Empresarial, advogada, mestre em Direito e especializada em revitalização de empresas, negociações complexas e recuperação extra e recuperação judicial, que é o assunto mais importante aqui para o torcedor do Cruzeiro. Muito obrigado por aceitar o convite, Juliana, porque é um assunto que a gente não domina, obviamente, e eu tento ler, por mais que a gente tente ler, é um assunto muito complexo, então acho que é bom o torcedor do Cruzeiro que acompanha aqui sempre o meu canal entender um pouco do que se trata este processo pelo qual passa agora o Cruzeiro e todas as etapas que ainda virão. Não é um processo tão simples assim, tem muita coisa ainda para acontecer, e eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, primeiro para a gente falar sobre esse termo que agora o torcedor vai se ambientar, recuperação judicial, e o que isso significa. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Samuel. É um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse assunto. É um assunto técnico, sim, né? Mas ele vai, no curto espaço de tempo, ganhar a vida aí de muitas pessoas, de muitos torcedores, porque eu entendo que a gente vai ter, sim, um aumento muito grande de casos de recuperação judicial, extrajudicial dos clubes, né? Essa é uma tendência. São veículos mais adequados para a complexidade relacionada aí, né, nessas dívidas todas que os clubes acabaram acumulando ao longo dos anos. Então, é bom sim que o torcedor entenda um pouquinho de como é que funciona, né? Assim como para mim entender de futebol é um desafio, né, para as pessoas aí, o leigo em geral, vai ser um desafio também, mas acho que a gente consegue superar. E recuperação judicial, antes só foi possível, aliás, fazer o pedido, se não me engano, com a lei de clube e empresa agora, né? A lei da SAF. Então, ela permite que o clube se reestruture financeiramente, tendo uma dessas opções. E o Cruzeiro faz a opção pela recuperação judicial, e aí sobrepõe o regime centralizado de execução, até, se não me engano, a própria extrajudicial, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é a RJ, a recuperação judicial. Vamos lá. É bem interessante que as pessoas entendam que funciona mais ou menos assim, né? Eu tenho uma amiga minha melhor amiga tem 1,5 m. Eu tenho 1,76 m. Quando a gente vai numa loja juntos para fazer compra, nos ofertam um tamanho único, é óbvio que uma de nós duas não vai funcionar. Então, quando a gente pensa em recuperações, a gente não pode pensar nelas que a RJ é um tamanho único que serve para todo mundo. Foi a escolha do Cruzeiro, a gente pode depois elaborar um pouco mais isso, mas nessa prateleira dessa loja aí, né, dessas ferramentas que a gente que trabalha com crise utiliza, tem outras opções, né? Tem outros tamanhos de roupa, vamos colocar assim, para ficar mais fácil para a gente entender. E então, a gente começa a pensar que, na verdade, esse é um sistema com várias ferramentas, que pode ser adaptado à realidade do clube, precisa ser muito bem entendida essa realidade antes de fazer essa escolha, né? Então, hoje, quando um clube quer fazer o seu passado caber no seu futuro, né, pegar essa dívida que ele levou anos para acumular e trazer ela para uma realidade, principalmente se ele fizer isso pela via da constituição de uma SAF, ele tem 3 opções. O RCE, como a gente diz, que é o regime centralizado das execuções, em que ele vai ter um juízo do trabalho e um juízo civil tomando decisões ao mesmo tempo sobre o seu endividamento, cada um com a sua gavetinha, né, as dívidas trabalhistas no juízo do trabalho, as dívidas cíveis no juízo civil. Ele tem a recuperação extrajudicial, que é uma ferramenta em que ele faz a negociação antes e leva essa negociação para o Poder Judiciário para homologação. Então, a gente já enxerga aqui que tem uma relação mais tete-a-tete do devedor com os seus credores. E ele tem a recuperação judicial, que funciona mais ou menos como a extra, só que a diferença é que a negociação é dentro do Judiciário. Então, ele entra com o pedido e aí ele vai negociar. Esse foi o caminho que o Cruzeiro fez. Ele entrou com uma recuperação judicial. Então, ele ajuizou aí essa semana esse pedido, né? O juiz vai analisar se todos os documentos necessários vieram com o pedido, vai deferir o processamento da recuperação judicial, e aí o clube vai ter 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, que nada mais é do que uma proposta de reestruturação que ele vai submeter aos seus credores. Os 3 veículos, como a gente costuma dizer, o RCE, a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, trabalham com planos, né? Então isso deixa muito claro para as pessoas, elas têm que entender que não é só a dívida, e muito mais coisa envolvida. Eu preciso sair do lugar de crise que eu estou e para um lugar de conforto, de estabilidade, né? Então, como fazer isso? Não tem fórmula pronta, cada um vai construir o seu caminho, mas é um trabalho bem técnico e que, se for bem estruturado, vai sim
produzir um resultado bem positivo e vai resolver o problema. Até em cima disso, o Cruzeiro ele estudou esse processo e vem estudando, né, esse plano para pedir essa RJ. Foi até uma exigência do Ronaldo na época de assinar o contrato que a associação já aprovasse isso, porque talvez fosse o caminho de menos dificuldade, vamos dizer assim, porque a situação do Cruzeiro hoje ela é muito delicada, continua muito delicada, então eles já estudaram e até acrescentando o pedido, ele já foi deferido na Justiça. Isso. E agora a gente quer entender os próximos passos. A Justiça, ela nomeou, são administradores judiciais, né? 2 escritórios, eles isso. ainda vão se manifestar sobre o aceite ou não. Quais são os próximos passos? Você disse aí, as execuções ficam suspensas, tem 60 dias para se elaborar esse plano. Como que é conduzido todo esse processo a partir de agora? Esse caso do Cruzeiro, tu tens razão, foi deferido sim o processamento, foram nomeados 2 administradores judiciais. Isso não é uma situação comum. Para casos grandes, de grandes endividamentos, a gente tem visto isso acontecer pelo país, mas a lei prevê a nomeação de um administrador judicial. A Oi, por exemplo, foi um caso de RJ, que todo mundo conhece, que teve aí uma nomeação de mais de um administrador, porque o trabalho é muito grande, então se dividem em vários escritórios, mas eles têm que fazer um trabalho coordenado. O papel desse administrador é justamente olhar para aquela lista de credores que o clube trouxe e fazer uma auditoria nessa lista. A partir da auditoria dessa lista, a gente vai ter uma lista consolidada e o plano vai ser apresentado e os credores organizados em gavetinhas, que são classes. Essas gavetinhas, a quantidade do crédito, o valor vai ser também trabalhado pelo administrador. Então, quando a gente tiver a lista, ela vai ser essa prateleirinha, né, com as gavetinhas. Cada classe precisa analisar o plano e para ele ser aprovado, ele precisa ser aprovado em todas elas, né? Tem ali algumas exceções legais e tal que permitem que o juiz dê um cram down, como a gente chama, que é uma homologação extraordinária, mas a rigor deveria ser aprovado em todas as classes. Então, esse é o desafio daqui para frente. Eu entendo que foi uma escolha acertada, embora o torcedor talvez, né, não fique feliz de ver o seu clube aí enfrentando um processo desse, mas o caso é sério, né? A complexidade da dívida ela é grande, o volume é grande, essa dívida chega, acho que ela passa um pouco, inclusive, em bilhão, foi o que eu apurei aí, né? Eu não cheguei a olhar assim na integralidade do processo, mas a última vez que eu li sobre isso, falava em 1 bilhão em dívida. Então é uma dívida super desafiadora, né? E a SAF tem que tomar não as providências, mas dar os caminhos, né? De alguma maneira exigir isso, que foi o que ele fez, acho que muito acertado, que se trabalhe essa complexidade da forma que ela merece, né? Com uma ferramenta estruturada, que é a recuperação judicial, e dentro do processo, então, isso vai se desenvolvendo. Então, respondendo melhor a tua pergunta, né? Entra com o pedido, o juiz defere, verifica os créditos, apresenta o plano, e aí os credores vão fazer, se alguém objetar, que é uma impugnação ao plano, que isso sempre acontece, vai haver assembleia de credores. Então, a aprovação vai acontecer na assembleia de credores. Se não for aprovado o plano, ele vai ter, os credores têm a possibilidade de apresentar um plano alternativo. Isso é uma novidade da lei, a lei foi reformada no passado. E se esse plano alternativo não vier, ou vier e não for aprovado, aí aconteceria, em hipótese, a decretação da falência. É uma coisa bem difícil de acontecer, de não ser aprovado em assembleia, porque justamente há muita negociação sendo feita aqui, né? Então, aprovado, o juiz, aí sim o clube entra em recuperação judicial e o juiz pode ou manter um prazo de supervisão de até 2 anos, em que os administradores judiciais lá nomeados vão acompanhar a vida do clube, ou terminar já o período de supervisão de cara e o clube vai tocar sua vida e pagar o seu passivo. É bem importante, acho, eu mencionar aqui, que o administrador judicial, aqui no caso os 2, eles não vão administrar o clube. Eles são auxiliares do juiz que atuam no processo, né? O papel é fiscalizar a atuação do clube, fazer essa verificação, essa auditoria, fazer a interlocução do clube com os credores. Então, o administrador judicial, embora tenha esse nome, que não é um nome assim que dá a ideia certa do papel, né? Ele tem essa função. O Cruzeiro, ele, como você disse aí, a dívida de mais de 1 bilhão, aí tem dívida de FIFA, tem dívida tributária, que é uma outra parte. E nessa listagem que o clube fez são quase 600 milhões, 540 milhões, se não me engano, de dívidas trabalhistas e também na área civil. Quando chega ao ponto de recuperação judicial,
Obviamente é que o clube não tem mais nenhuma alternativa para se pagar normalmente o que está ali, para os credores, cada valor e etc. Então, faz esse pedido. A expectativa dentro de uma recuperação judicial é que o quê? Com essa negociação tenha uma redução significativa deste valor para um pagamento, para aquela pessoa também, porque vai ser, na teoria, não sei se estou certo, o único caminho que ela tem para receber alguma coisa do clube neste momento com esse pedido de RJ. É por aí, doutora? É por aí. A gente tem que entender assim, essa prateleira que eu falava antes, né? Temos o RCE. O RCE é um fluxo de pagamento de 10 anos. 20% da receita da SAF e mais os 50% dos dividendos que o clube tiver direito na SAF são usados para pagar a conta. Se esses 10 anos não forem suficientes, bom, então precisamos ir para uma recuperação judicial. É muito provável que venha, então, uma proposta por um prazo maior ou até uma proposta trabalhando com deságio, que é aquilo que a gente chama de o desconto, né, o nome técnico do desconto, que é para abaixar esse estoque dessa dívida. E você tratou aí de um tema bem interessante, para ver, para o torcedor entender como é complexo esse trabalho que a gente desenvolve. A dívida tributária não entra nesse plano, né? É aquilo que nós chamamos de crédito que não se submete ao concurso, extraconcursal. O que vai para o plano é a dívida concursal. A lei classifica essa dívida, ela explica o que é concursal ou não, né? E o que vai para essa reestruturação é a dívida concursal. Então, são várias frentes sendo abertas ao mesmo tempo. A transação com o fisco, o plano com os credores, a reestruturação dentro de casa, né? Arrumar, diminuir despesa. É um trabalho bem estruturado e, como eu disse antes, eu acho que, diante dessa complexidade, a recuperação judicial tinha, sim, as condições de oferecer uma resposta mais assertiva. Dentro desse plano que será montado ao longo dos próximos 60 dias, para a gente tentar explicar aqui de uma forma muito clara, é um plano que o Cruzeiro vai, com esses administradores aí, elaborar tudo e os credores são chamados para ver, ó, o plano que o clube tem é esse aqui, essa dívida aqui. Isso tem que fazer com cada um, né? Monta um plano todo e apresenta para todos e eles vão decidir se aquele plano está ok. Por exemplo, ó, você tem direito a X, mas no plano aqui a gente consegue só 60%, 70% de X. É mais ou menos assim? É bem uma lógica bem diferente da negociação individual, né? Que a URCE funciona assim. Tu tens que fazer, a princípio, as negociações individuais. Então, se eu quiser ter um desconto dos credores, eu vou ter que ir um por um e negociar esse desconto. Nas recuperações, e isso é uma estratégia que pode ser usada a favor, né, da reestruturação do clube. A gente trabalha com o princípio da maioria. Então, se eu conseguir mais da metade dos credores de uma determinada classe, que eles têm o voto favorável, eu consigo aprovar naquela classe aquele novo fluxo de pagamento. Então, de uma maneira bem objetiva, como é que funciona essa negociação? Geralmente, a gente vai trabalhar com aqueles credores que têm uma representatividade maior, um crédito maior. Na classe dos trabalhadores, que no caso dos clubes é um problema, porque a maior parte da dívida é considerada dívida trabalhista, é muito peculiar isso, porque quase às vezes passa, né, da dívida CIFO, tu tens que obter os quórums por cabeça, como a gente chama. Então, cada um vale um. Aí tu tem, né, um tipo de dinâmica acontecendo. Então, se eu tenho 100 credores, a rigor eu teria que ter 51 votando a favor. Na classe do crédito real, que é a 2, a gente trabalha com cabeça e percentual de crédito. Então, eu tenho que cuidar tanto o voto individual, quanto o credor que tem mais crédito para ser pago. Assim também é na quirografária. E a quarta classe, a classe microempresa, a gente trabalha por cabeça de novo. Então, cada classe tem a sua dinâmica e as pessoas que elaboram o plano, o administrador não tem um papel na elaboração do plano, ele tem um papel na condução do processo. Então, quem vai fazer o plano são os assessores técnicos que estão atuando pelo clube, os advogados. A gente pode ter uma consultoria externa, parece que nesse caso a gente tem, inclusive, né? Pode ter uma consultoria externa, pode ter, enfim, assessores financeiros, é um trabalho multidisciplinar. O advogado sozinho não resolve, porque é do caixa, que é uma questão financeira, para a estratégia jurídica. Então, os assessores vão estabelecer esse plano e vão negociando com o mercado e ajustando o plano àquilo que o mercado entende como conveniente. E isso vai se desdobrar dentro do processo. Então, quanto tempo isso vai levar, a gente não sabe, né? Pode demorar um certo período de tempo, mas é muito dinâmico, hoje é do jeito, amanhã é do outro, até que tu chega num ponto que agora agora podemos fazer, a gente atingiu as maiorias e pode fazer as assembleias. E na assembleia tu acaba convalidando uma negociação que já aconteceu antes. Por exemplo, o Cruzeiro lá, nessa listagem lá, o maior valor é de um banco,
que o clube deve, um empréstimo, enfim, que é quase 100 milhões de reais. Esse banco, então, ele, vamos dizer, ele tem uma importância maior, é um voto diferente? Tipo, esses maiores valores têm votos diferentes? Isso aí, na classe dele, como ele é o maior, o voto dele tem um peso maior nesse escrutínio por valor de crédito, né? Tem dois escrutínios aqui, por cabeça ele vale um, e por valor de crédito ele vale mais do que os outros. Funciona como funciona nas sociedades, né? A sociedade tem o capital social, um sócio é majoritário, outro é minoritário. Então, o majoritário tem um poder de decisão maior. É do mesmo jeito, funciona da mesma forma. Então, o grande desafio do plano e do clube é convencer essas pessoas sobre aquela proposta e depois de convencer essa maioria aí que você disse, tendo esse voto da maioria, aí a justiça determina e pronto, é aquilo ali que o Cruzeiro vai pagar e vai falar o período, como que isso vai ser pago, tudo isso já vai ser definido, depois não tem mais conversa. O plano é um grande contrato, assinado por todos os credores. Então, ele vai ter todas as cláusulas de como vão ser pagos os credores, em que condições, qual o prazo, como vai ser feito o pagamento, se é depósito em conta, se é TED, né? Isso tudo a gente costuma levar para o plano. Se não pagar, vai ter algum tipo de multa, ou coisa desse, né? Cláusulas dessa natureza, e isso se constrói na negociação. Então, o juiz tem um papel de homologar. Quem negocia é o mercado, como a gente diz, são os credores com o devedor. Acho que é interessante tratar um pouco dessa questão de como convence, né? Como é que eu faço para convencer um credor que tem 100 milhões para receber, que eu não posso pagar 100, que eu posso pagar 25 e que eu tenho que pagar isso em 20 anos? Quem vai dizer como vai ser pago é o caixa. É uma questão que tem que ser objetiva. A realidade do clube me permite fazer X pagamento e é isso que eu tenho para lhe oferecer. Então, a conversa ela tem que se dar nessas bases objetivas, transparentes, né, e com clareza. Bom, aí fechou toda essa negociação, transformou aquele plano num contrato, todo mundo de acordo, na Assembleia passou, o juiz homologa. Se não cumprir dentro do prazo de supervisão, existe uma figura que a gente chama que é a convolução em falência. Então, o credor não pagou o que estava sendo combinado, o credor pode pedir para o juiz transformar aquilo numa falência. Na prática, isso acontece muito pouco, porque geralmente a gente tem carência nos planos. E o período de supervisão, ele costuma ser de 24 meses. E as carências, às vezes, são maiores. Então, é muito difícil, salvo a dívida trabalhista, que tem que ser paga em 1 ano, ou 3, né, se for pagar tudo. A gente tem como jogar esse perigo para fora, vamos dizer assim, né, desse período de supervisão. Então, isso tudo é trabalhado na hora de construir a proposta. Saiu do período de supervisão, se não pagar, aí o credor que não tenha recebido, ele pode entrar com uma execução, um processo de execução individual. Então, são 2 momentos distintos. Esse momento da supervisão é um momento mais nervoso, mais tenso, né, que existe essa possibilidade de convolar em falência. E existe o período posterior, que é o período normal, como se eu tivesse ido lá num banco para quem eu devo e feito um acordo, eu, pessoa física, e é o mesmo sistema. Agora, doutor, você tocou nesse ponto aí de falência e ninguém quer que chegue nesse caso de extremidade, né? Mas como que seria? Por exemplo, ninguém aceitou o plano, não tem jeito e, ok, é falência. O clube tem alguns patrimônios, mas esses aí também, eles vão para uma determinada ordem de prioridade, né? Por exemplo, tem outras dívidas aí, essa tributária mesmo, eu acho que seja uma prioridade, que é com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aí ninguém vai receber nada mesmo, tipo isso. A falência, eu costumo explicar a falência assim como aquela situação em que uma mãe tem um pão e 5 filhos. Como é que ela faz para distribuir entre eles, né? Ela vai ter que ter algum critério. Para o menor ela vai dar de um jeito, para o pequeno ela vai dar do outro. Ela não tem pão para todo mundo. Então a falência é mais ou menos isso. É um processo de liquidação em que a gente encerra uma pessoa jurídica. É um processo de morte da pessoa jurídica em que a gente realiza todos os ativos, vende todos os bens, transforma eles em dinheiro. E aí, quando a gente levanta esse valor, a gente começa a distribuir por espécies. São gavetinhas, como as classes, só que são um pouquinho diferentes. A dinâmica ela é um pouco diferente. Hoje, pela lei de falências, a primeira espécie que vem na frente, inclusive do fisco, são os funcionários. Então, no caso dos clubes, teria essa peculiaridade do fisco vir em segundo lugar. Pelo tamanho da dívida, né? Não é isso que serve para todo mundo, mas peculiar, porque aqui teria uma viabilidade de receber maior do que numa situação outra, né? Porque a gente sabe que os clubes costumam ter patrimônio, né? Embora a dívida trabalhista seja grande, acho que ali tem um fit. E conforme vai passando de uma espécie para outra e não vai tendo recurso, o juiz pode encerrar o processo.
Então, é ir preenchendo aquelas gavetinhas até onde eu consigo e aquela que não tem para todo mundo eu rateio e encerro enfim, o processo todo e é mais ou menos assim que funciona. Agora, os patrimônios já estando penhorados, isso é uma outra questão, né? Sim, sim. Penhorado não necessariamente, porque a penhora é vincular ele a um processo judicial. Quando o patrimônio está hipotecado, que é um outro tipo de técnica, aí o credor hipotecário vai ter uma preferência sobre aquele patrimônio. Então, é um xadrezão, assim, é muito complexo, né? A gente vai tentando encaixar as pecinhas. Não, perfeito. Então, doutora, a partir de agora é muito estudo, muita conversa para se montar aí um grande plano e para começar daqui a um tempo a execução desse plano e para o Cruzeiro sair dessa situação, né? Para repetir, você acha que era um caminho real mesmo, necessário, por tudo que o Cruzeiro acabou conseguindo aí de dívida e a situação cada vez mais delicada em que se encontra, né? Eu acho que é bem importante as pessoas entenderem assim que a lei da SAF, ela trouxe a oportunidade de fazer aquilo que eu falei no começo, né? Ajustar o passado ao seu futuro. Ela tem vários veículos. O RCE é sim um sistema interessante, é o que está todo mundo adotando, mas ele é um sistema super enxutinho. Tu vai lá ler os artigos da lei, não é estruturado, tu não tem muito claro o que vai acontecer. Tem alguns problemas, ali tem algumas brechas importantes que podem virar um problema lá na frente. Então, a recuperação judicial, ela é uma ferramenta já desde 2005, existe desde 2005, ela é estruturada, a gente conhece, entende a previsibilidade, as questões mais críticas já foram discutidas, então tem uma estabilidade maior. O RCE é ruim? Não, o RCE pode ser muito bom para certos casos. Agora, casos complexos, como o caso do Cruzeiro e outros que a gente está vendo por aí, é o caminho, né? É como uma doença, né, Samuel? O paciente tem um câncer, o câncer está no começo, o protocolo é um. O câncer está no início, no fim, avançado, o protocolo vai ter que ser outro, não dá para tratar esse paciente do mesmo jeito. Então, essa prateleira toda tem que ser vista dessa maneira. Eu acho que o clube acertou, sim, ter feito a escolha pela RJ. Eu, particularmente, gosto muito da recuperação extrajudicial, acho que é uma ferramenta interessante também, mas ali naquele caso foi a escolha dos assessores técnicos, né, a recuperação judicial, e eu acho que é um caminho bem inteligente. Agora, resta o torcedor ter sangue frio, né, para acompanhar isso, sim, sem muita paixão, porque aqui a questão é financeira mesmo, e torcer para que dê tudo certo. Tá bom, doutora. Muito obrigado e sucesso para você aí por atender aqui também o meu canal. Obrigada, Samuel. Um abraço para você.